relatar o testemunho de restauração do meu casamento. Eu sou casada há 16 anos, nós casamos na igreja e já servíamos ao Senhor. Nos casamos apaixonados porque nós nos amávamos. Porém, sempre tivemos dificuldades financeiras e por conta disso, sempre pedimos uma oportunidade para Deus de melhorarmos de vida. E assim, geramos essa oportunidade em Deus, até que aprove ao Senhor nos abençoar e abrir uma porta de emprego para meu esposo que mudaria para sempre as nossas vidas. Após ter entrado neste emprego, com um mundo bem diferente do que já tinha vivido até o momento, houve mudanças de comportamento, de pensamentos, que o levou aos poucos a morrer espiritualmente e desviou-se da palavra de Deus. Em contrapartida, eu não soube lidar com as mudanças e iniciou então muitas brigas, discussões, desrespeitos, cobranças e insatisfações em ambos. Não soubemos lidar com tantas mudanças. Eu, no braço da minha carne, fui atrás de uma busca desenfreada por ajuda para que pudéssemos nos entender. Li vários livros sobre casamento. Ele dizia que a culpa era minha e que eu buscasse um psicólogo, e assim eu fiz. Terapia de casais, programação neurolinguística, encontro de casais. Ele aceitava ir, mas nada era consistente, porque eu não havia buscado ajuda na fonte verdadeira, que era em Cristo. Na busca desenfreada de resgatar meu casamento, na força do meu braço e já sem forças, passei então a se juntar a ele, porque assim, na minha cabeça, eu o teria mais perto de mim. Então passei a frequentar junto dele os lugares e pessoas com quem ele trabalhava, e para fazer parte daquela tribo, eu passei então a beber, fumar com eles. A ouvir músicas do mundo, eu estava tão desviada quanto ele. Me vendi achando que assim eu poderia ter o meu esposo perto de mim. Pronto, o diabo já tinha as brechas que precisava para continuar a destruição. Eu não tinha a atenção do meu esposo, não me sentia cuidada por ele, a frieza dele me consumia. Até que em junho de 2017 eu já não aguentava mais e pedi que ele fosse embora. Não dava mais. E assim ele fez. Juntou as coisas dele e foi para a casa dos pais dele. Uma semana depois, eu desesperada, pedi para voltar. Logo em seguida, ele viajou de férias para um intercâmbio. Ficou lá 35 dias e nesse intervim brigamos seriamente por telefone. Quando ele voltou, nem nos falávamos e nem me lembro como nos reconciliamos. Passado mais 2 meses, ele agora decide sair de casa e eu já não tinha mais força. E uma senhora, amiga minha de muitos anos, que conhecia o homem de Deus que ele era, iniciou orações após orações, junto com um pastor que até hoje não conheço pessoalmente. Ele é de Lençóis Paulista. Ele me orientou que eu não ligasse para ele, que deixasse Deus operar. E assim foi. No fim de novembro, após um mês fora, ele voltou e nos reconciliamos. Lembrando que sem convidar o principal dessa história, que é o Senhor Jesus. Ninguém mudou. Ninguém. E o que poderia ocorrer? Novamente, em fevereiro de 2018, ele dizia que definitivamente ele não queria mais estar casado, queria viver a vida dele. Aquele dia Deus iniciaria a mudança da minha vida, da minha história. Aquele dia Deus pediu o meu Isaac. E definitivamente eu o entreguei, sem entender nada, porque aquilo tudo novamente. Eu fui chorar no cemitério, perto da minha casa, e minha oração foi assim: hoje eu enterro o meu esposo. Faz dele o que o Senhor quiser, porque entendi que ele não é meu e nunca foi. Entrei no grupo de WhatsApp Restaurando Vidas e comecei então a aprender com Deus o que é estar no deserto. Foram dias muito difíceis, de muita dor e choro, de humilhação, muitas campanhas, jejum, e tudo isso não era para o meu esposo voltar, era para eu mudar, eu ser transformada, eu me amar e entender quem sou em Deus. Quão preciosa é a minha vida. Entendi que só podemos amar alguém quando nos amamos. A Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus 22:39. A partir dali, eu comecei então a ler livros. E o livro que eu comecei a ler, o primeiro livro que chegou à minha mão foi Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Entendi o meu papel de esposa e filha. Li o livro sobre batalha espiritual, aprendi sobre orações de Oséias, entendi que não era uma guerra de sentimentos.
Oséias 2:6. Por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. E li a palavra de Deus e entendi quem é Deus, como Jesus se comporta frente ao perdão. 70 vezes 7 por dia. Ai, ai, ai. Deus trabalhou em mim dia após dia. Usou a vida de um irmão dizendo que só estou esperando você se posicionar. Deus é lindo demais. Ele não foi embora. Meu esposo não foi embora quando pediu o divórcio. Só mudou de quarto e se comportava como uma pessoa solteira. Inúmeras noites eu ouvia chegar de madrugada, nos fins de semana sair todo arrumado e nem olhava na minha cara como se tivesse ódio de mim. E já havia dado entrada no divórcio. Eu fiz uma carta para ele porque já tinha entendido o deserto, o pacto de aliança que Deus abomina o divórcio, Malaquias 2,16, e eu estava decidida a não assinar. Deixei nas mãos do juiz. Na carta eu dizia, Luciano, eu sei que você me ama e eu também te amo. E mesmo que você diga não, mesmo que tudo diga não, eu digo não ao divórcio. Ele demorou uma semana para responder e disse, Amanda, eu respeito a sua crença, respeito seus sentimentos, mas para mim não tem volta. Eu quero esse divórcio. Mas, irmãos, nossas vidas estão no controle daquele que é o Todo-Poderoso. Não é o meu querer, mas é a vontade soberana dele. E tudo é para ele e por ele. Passaram-se então 4 meses e então descobri que havia alugado um apartamento onde pessoas que frequentavam a minha casa o ajudou sendo um fiador, outro ajudou a comprar móveis, outro apoiando nos utensílios, como se aquilo fosse algo normal, natural e que faz parte da vida. No contrato de locação que eu abri, vi lá a comprovação da OM. Dizia que sua noiva e suas filhas estão autorizadas a entrar no apartamento. Eu estava em pedaços. Noiva? Noiva? Ai, quanta dor. Quando ele chegou, eu o mandei embora de casa. Bastava para mim. E ele foi. Mudou de casa. Agora vivia ele sendo livre, sem cobranças. Daquele momento em diante, aos olhos humanos não restava mais esperança. Ele com outra mulher, com casa montada, pessoas o apoiando, parecia o fim para os homens, mas o início para Deus. Aleluia. Quantas vezes eu pensei em desistir, mas Deus, na sua misericórdia infinita, levantava vasos de Deus para dizer para mim não desistir, porque todo aquele que riu de mim veria o Deus que eu servia e que ele não estaria no divórcio, que não era para me desistir. Coisas extraordinárias aconteciam. Minhas filhas de 13 e de 11 anos foram para um acampamento de jovens, aceitaram Jesus. Elas criam e oravam comigo. Dias difíceis em que eu não tinha forças, elas oravam, clamavam. Concluí minha faculdade, sou biomédica. Glória a Deus. A vida é bela demais. Tantos relatos de louvores. Mas Deus, com seu braço forte, interveio nessa história. Começou a mover o coração dele e o fez reconhecer o valor de uma família. As escamas caíram e no dia 15 de agosto de 2018, ele me mandou um torpedo SMS, porque nós já não tínhamos contato nem por e-mail e nem pelo WhatsApp. E aí, nesse torpedo, ele dizia que queria me pedir perdão, que agora ele enxergava o estrago que causou para mim e nossas filhas, mesmo sabendo que eu nunca o perdoaria. Era a fala dele. Eu, sinceramente, quando li, não acreditei. Verdadeiramente Deus é Deus. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Provérbios 21:1. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há nada e nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Eu aceitei conversar com ele e o perdoei, e ele voltou. Voltou primeiramente para o Senhor, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. A cada dia estamos restaurando nosso lar, nossos sentimentos, nossa alma. Ele tem buscado se perdoar também. Fiquem firmes. Não desistam de lutar, de mudar. Tudo muda quando você muda. E uma observação é que nesse período do divórcio, né, no papel do divórcio estava escrito que ele ficaria na casa até dezembro e a partir de janeiro ele começaria as visitas. Porém, ele mudou esse plano, né, no meio do caminho. Ele saiu antes, em junho ele saiu.
E aí então o juiz contestou por que que ele não está na casa e só vai ter a visita em janeiro. Então isso retardou mais ainda o divórcio, os papéis de divórcios e o juiz não deu a sentença, voltou. Quando quando então voltou e que a gente tinha que assinar tudo de novo, né? E foi o período em que as escamas caíram. E esse segundo documento não precisou ir para as mãos do juiz, porque ele cancelou, ele anulou o pedido de divórcio. Nosso Deus é tremendo, poderoso e ele faz. Então continuem firmes, acreditando, porque agindo Deus, quem pode impedir? Ainda que seus esposos digam que não amam mais vocês, ainda que seus esposos dizem que não querem mais saber de vocês, irmãos, de verdade, eu pude ver e comprovar com os meus olhos o quanto Deus muda o coração. Tá bom? Fiquem firmes. Um beijo e obrigado por tudo.